E aí pessoal, professor Fernando Trevisol aqui e vamos fazer a resolução dos exercícios sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. Exercício 1. Dois ciclistas A e B em movimento progressivo variam suas velocidades em um intervalo de 10 segundos. O ciclista A passa de 2 metros por segundo para 5 metros por segundo e o ciclista B passa de 4 metros por segundo para 2 metros por segundo. Quanto à variação de velocidade e o tipo de movimento, assinale a alternativa correta. Bom, ele quer saber a variação de velocidade e o tipo de movimento. É isso que ele quer saber. Primeira coisa que a gente faz uma figura, faz um desenho para entender. Vamos entender primeiro o ciclista A. O ciclista A está em movimento progressivo, então a velocidade dele aponta no mesmo sentido do nosso eixo de referência, no mesmo sentido. Então a velocidade aponta para as posições positivas, né, do nosso eixo de referência. E ele está aumentando de velocidade, né? O ciclista A, ele passa de 2 metros por segundo para 5 metros por segundo. Isso quer dizer que a aceleração está aumentando essa velocidade aqui, ou seja, a aceleração também aponta no mesmo sentido da velocidade. Aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. Tá? Beleza. Já o ciclista B, ele está diminuindo de velocidade, mas também está em movimento progressivo. Se ele está em movimento progressivo, a velocidade dele também aponta no sentido do nosso eixo de referência. Mas como ele está diminuindo de velocidade, ele passa de 4 metros por segundo para 2 metros por segundo, ele está desacelerando, ele está freando. Então a aceleração aponta no sentido oposto da velocidade. Tá? E aqui a gente já pode ver que o ciclista A tem um movimento acelerado. Por quê? Porque ele aumenta de velocidade, ou de outra maneira, porque aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. E o ciclista B? O ciclista B tem um movimento retardado. Por quê? Porque ele está freando, ele está diminuindo de velocidade, ou de outra forma, porque a aceleração tem o sentido oposto da velocidade do ciclista B. Entenderam? Próximo passo, a gente pega todos os dados que foram fornecidos pela questão. Então, a questão deu para nós um intervalo de tempo, que eles variaram a velocidade, velocidade inicial de A, velocidade final de A, velocidade inicial de B e velocidade final de B. Ele só quer saber a variação de velocidade. Vamos começar pelo ciclista A. A gente aplica o quê? A equação da variação da velocidade, que a gente aprendeu na última aula, essa equação. Então, fica assim. A variação da velocidade de A é igual a velocidade final de A menos a velocidade inicial de A. Então, 5 menos 2. Tá? 5 menos 2 é igual a 3 metros por segundo. Então, isso quer dizer que em 10 segundos ele aumentou a sua velocidade de 3 metros por segundo. Né? Ele estava com 2, em 10 segundos ele aumentou mais 3 metros por segundo. E seu tipo de movimento, como eu já tinha falado, é o movimento acelerado. Beleza? Vamos ver agora para o ciclista B. Então, é a mesma equação, né? Substituímos os valores, né? Velocidade final do ciclista B é 2 metros por segundo, inicial é de 4 metros por segundo. 2 menos 4 vai ficar igual a menos 2. Né? Então, em 10 segundos, ele diminuiu a sua velocidade em 2 metros por segundo. Tá? E o movimento é retardado. Agora é o seguinte, por que um deu positivo e o outro deu negativo? Pelo seguinte, é porque a variação, olha só, não a velocidade, tá? A variação da velocidade sempre vai ter o mesmo sinal da aceleração. Então, olha só, a variação de velocidade do móvel A, do ciclista A, é positiva, né? É positiva aqui, ó. Não é isso? Olha só. Olha como o nosso esboço está bem certinho, nosso desenho. Ó. A aceleração aponta no sentido positivo da trajetória. Então, ela é positiva. Tá? Positiva. Enquanto aqui, ó, no móvel B,
a variação da velocidade do móvel B é negativa, como está aqui, ó. Então, a aceleração do móvel B também tem que ser negativa. E o nosso desenho mostrou isso também, tá? Então, olha só, presta atenção. A variação de velocidade sempre vai ter o mesmo sinal da aceleração do móvel, tá? E variação de velocidade é diferente de velocidade. Velocidade é uma coisa, variação de velocidade é outra. Beleza? Seguindo. Exercício 2. Assinale a tabela que representa um móvel com um movimento retilíneo uniformemente variado. O que tem que acontecer aqui? A cada segundo, o móvel tem que aumentar ou diminuir o mesmo valor de velocidade, o mesmo tanto, a mesma intensidade de velocidade. Então, a gente tem aqui a tabela na primeira linha, ó, o tempo, e na segunda linha, as velocidades. Então, esse aqui, ó, a cada segundo, ó, no primeiro segundo, ele aumenta 5 metros por segundo. Já do segundo 1 para o segundo 2, ele aumentou 8 metros por segundo. Então, não está aumentando a mesma velocidade por segundo. Esse aqui, de 0 para 1 segundo, 4 segundos. De 1 para 2 mais 4. De 2 para 3 mais 4. De 3 para 4 mais 4. De 4 para 5 mais 4. De 5 para 6, 2. Então, esse aqui também não é. Esse aqui, de 0 para 1, 4 metros por segundo. De 1 para 2, 4 metros por segundo. De 2 para 3, 4 metros por segundo. 3 para 4, 4 metros por segundo. 4 para 5, 4 metros por segundo. 5 para 6, 4 metros por segundo. 6 para 7 segundo, 4 metros por segundo. Então, essa aqui está certa. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas. Olha só. Aqui, ó, aumentou 3 metros por segundo, mais 3 metros. Aqui, ó, já aumentou 6 metros por segundo, né? De 2 para 3, aumenta 6 metros por segundo. Então, essa aqui está errada. E aí, por que está errada? Ó, aumentou 6 metros por segundo, mais 6 metros por segundo. E aqui, aumentou quanto? 7 metros por segundo? Isso, 7 metros por segundo. Então, essa aqui também está errada, porque varia a variação da velocidade não é constante, né? Não aumenta o mesmo tanto de velocidade por segundo. Então, a nossa resposta certa é a resposta C. Tá? Seguindo. Exercício 3. Em um intervalo de tempo de 8 segundos e em movimento retrógrado, um Fusca e um Chevette se movimentam. O Fusca passa de 20 metros por segundo para 12 metros por segundo e o Chevette passa de 4 metros por segundo para 20 metros por segundo. A aceleração e o tipo de movimento dos dois carros são... Primeiro vamos entender o que está acontecendo. Os dois têm movimento retrógrado, ou seja, a velocidade deles aponta no sentido negativo das posições. Beleza. O Fusca está diminuindo sua velocidade de 20 metros por segundo, diminui para 12 metros por segundo. Isso quer dizer que ele está sendo freado, está retardando o movimento. Então, né, o Fusca aqui, ó, o carrinho F, né, tem uma velocidade, ou melhor, tem a aceleração no sentido oposto da velocidade. Certo? Enquanto o Chevette não, ele aumenta sua velocidade de 4 metros por segundo, passa para 20 metros por segundo. Isso quer dizer que a aceleração está aumentando a velocidade do Chevette. Ou seja, a aceleração está no mesmo sentido da velocidade do Chevette. Certo? Aqui nós já podemos dizer qual é o tipo de movimento. O movimento do Fusca é retardado, porque a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. O movimento do Chevette é acelerado. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração têm mesmo sentido. Tá? Aí vamos ver as informações que foram dadas pela questão. O intervalo de tempo, a velocidade inicial do Fusca, a velocidade final do Fusca, a velocidade inicial do Chevette e a velocidade final do Chevette. Pede para a gente calcular a aceleração. Vamos começar pela aceleração do Fusca. Para a gente saber a aceleração do Fusca, antes de mais nada, precisamos calcular a variação de velocidade. Porque a aceleração, vamos lembrar aqui, né? Como é que a gente pode calcular a aceleração, né? A aceleração, vamos aqui. A aceleração
é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Não é isso? É isso, né? Então, vamos primeiro achar a variação de velocidade do Fusca. Pegamos a equação da variação da velocidade, colocamos aqui velocidade final do Fusca menos a velocidade inicial do Fusca. Menos com menos aqui, né? Menos com menos dá mais, então fica menos 12 mais 20. O resultado disso é de 8 metros por segundo. Então, a variação de velocidade do Fusca é de 8 metros por segundo. Beleza. Agora, a aceleração. A aceleração, a gente vai ter que fazer o quê? Substituir nesse lugar aqui a variação de velocidade, que a gente já encontrou que é 8, e nesse lugar aqui, né, colocar a variação, o intervalo de tempo, né, a variação de tempo, que a gente já sabe que também é 8 segundos. Então, vai ficar 8 dividido por 8, e 8 dividido por 8 é igual a 1, e é 1 metro por segundo ao quadrado. E a gente já sabe que o movimento dele é retardado porque ele está sendo freado, né? Então, vejam, as velocidade e aceleração têm sentidos opostos, e também tem sinais opostos, ó. A velocidade do Fusca aqui, ó, tanto a final quanto a inicial, são negativas. E a aceleração é positiva. Agora a do Chevette. Fizemos a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o Fusca. Vamos calcular a variação de velocidade. Então, a velocidade final do Chevette é menos 20 metros por segundo. E a velocidade inicial é menos 4 metros por segundo. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar menos 20 com mais 4. Isso vai dar um valor de menos 16. Então, ele variou 16 metros por segundo, né, a sua velocidade. Tá? Deu negativo. Por que deu negativo? Porque, como se trata de um movimento retrógrado, para dizer que ele é acelerado, a variação de velocidade tem que ser negativa. E a aceleração e variação de velocidade tem que ter o mesmo sinal. Tá? Aí vamos calcular a aceleração desse Chevette. A gente sabe que a variação de velocidade dele é menos 16, vamos colocar nessa posição. A variação do tempo é igual para os dois, 8 segundos. Então, vai ficar menos 16 dividido por 8. Então, a aceleração do Chevette é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. E a gente já viu lá no desenho, quando a gente fez a figura, que o movimento dele é acelerado. E alguns de vocês podem estar se perguntando, professor, mas deu menos, a aceleração foi negativa, foi menos, então o movimento não é retardado? Não. Mais e menos na aceleração não caracteriza o tipo de movimento. O mais e o menos na aceleração, o que ele diz? Se a aceleração aponta no sentido positivo das posições ou se aponta no sentido negativo das posições, só isso. Não disse acelerado ou retardado. O que diz que é acelerado ou retardado é a relação de sentido entre aceleração e velocidade. Aí sim, quando aceleração e velocidade têm o mesmo sentido, o sentido é acelerado. Quando aceleração e velocidade têm sentidos opostos, o movimento é retardado. E é exatamente isso que acontece aqui, ó. Aceleração no Chevette, aceleração e a velocidade mesmo sentido, acelerado, tá? Fusca, aceleração e velocidade sentidos opostos, movimento retardado. Beleza, galera? Vamos para a próxima. Exercício 4. Com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, um trem parte do repouso. Qual a velocidade no instante 8 segundos e o tipo do movimento? Vamos lá. Vamos entender o seguinte, que esse nosso carrinho aqui fosse o trem, tá? Certo? É o nosso trem. Então, ele parte do repouso. Então, ele está parado e começa a acelerar. Essa aceleração é uma aceleração constante, com um valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Quer saber o seguinte, qual a velocidade desse trem, desse automóvel, né? Para nós aqui é o trem, depois no instante 8 segundos. Ele começa no instante 0 segundo e qual vai ser a velocidade dele no instante 8 segundos? Então,
Então, quais são as informações que foram dadas na equação? A aceleração, o tempo e pede a velocidade. Né? Pede a velocidade final. E a gente sabe também que a velocidade inicial é zero, né? Porque ele parte do repouso. Joia? Seguindo. Quem que a gente vai usar? Vai usar essa equação aqui, ó. Que equação é essa? É a função horária da velocidade. Tá? Então, por que a gente vai usar essa equação antes de qualquer coisa? Porque olha só, tudo fecha, ó. Ele pede para a gente calcular a velocidade final. Deu para a gente o que? A velocidade inicial. Também deu para a gente a aceleração e também deu para a gente como informação o tempo. Então, tudo que ele forneceu e o que ele pediu está nessa equação. Então, a gente utiliza ela, substituindo os valores. Velocidade inicial 0, aceleração 3, tempo 8. 0 morre ali, 3 vezes 8, 24. Então, a velocidade desse automóvel no tempo 8 segundos é de 24 metros por segundo. Beleza? Próximo slide. Exercício 5. Em um arrancadão, um carro consegue gerar uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado, em 162 metros de pista. O intervalo de tempo que ele percorre a pista é de... Bom, então ele quer saber em quanto tempo ele percorreu esses 162 metros. Então tá. O arrancadão funciona da seguinte forma. O carro arranca do repouso, né? Tinha uma velocidade 0 com uma dada aceleração. Vamos supor que essa aceleração é constante e com esse valor que foi dado aqui, 9 metros por segundo ao quadrado. Então, com essa aceleração constante de 9 metros por segundo ao quadrado, ele percorreu 162 metros de pista. Tá? Então, ele quer que a gente calcule aqui, ó, o intervalo de tempo que ele percorreu esses 162 metros. Só isso. Então, esse aqui seria a distância percorrida, 162 metros de pista. Vamos supor que a posição original de origem do carro é a posição 0. Posição 0. E que a posição final, então, se aqui é a posição 0, a posição final é a posição 162. Né? Posição 162. Beleza. Vamos ver o que nós temos de informação. Então, as informações nós temos a aceleração, velocidade inicial que é igual a 0. Também, agora, nós sabemos que a posição inicial também é 0. A posição final é 162 metros e ele quer saber o tempo necessário para percorrer 162 metros de pista com uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado. Aqui, galera, era para ter um quadrado aqui, ó, tá? 9 metros por segundo ao quadrado. Erro de digitação, tá? Então, para a gente calcular esse valor, a gente vai usar a função horária do espaço aqui, do MRUV, né? Por que nós vamos usar essa equação? Porque, olha só, pelo mesmo motivo das outras, tudo que nós temos está nessa equação e também o que é pedido. Olha só, nós temos a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial nós temos, que é 0, temos a aceleração e é pedido para a gente calcular o tempo, não é isso? Então, está tudo aqui, tudo nessa equação. Fazendo a substituição. Então, posição final é 162, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0 vezes o tempo, mais a aceleração é 9 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza. Seguindo. Aquele 0 ali morre tudo ali, né? Porque 0 morre aqui. 0 vezes o t também é 0, também morreu. Então, toda essa parte aqui, ó, morreu aqui. O que sobrou? 162 igual a 9 vezes t quadrado dividido por 2. Esse 2 passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 2 vezes 162, que dá 324. Agora,
esse 9 que está multiplicando com t passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 324 dividido por 9. E 324 dividido por 9 é igual a 36. Precisamos isolar o t aqui, o t de tempo. A gente quer calcular o tempo, né? Então, esse quadrado aqui, ó, que está acompanhando o t, passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz de 36 igual a t. Beleza, isolamos o t. E a gente sabe que raiz de 36 é igual a 6. Então, o tempo aqui, o t, é igual a 6 segundos. E o que isso significa? Significa o seguinte, que com essa aceleração, uma aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado, para percorrer 162 metros, o carro, o automóvel, gastou o tempo de 6 segundos. É isso que quer dizer esse resultado. Beleza? Vamos para o próximo. Determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, atinge a velocidade de 30 metros por segundo, depois de percorrer 30 metros. Tá. O que está acontecendo aqui? Muito parecido com a questão anterior, né? O carro percorre uma distância de 30 metros, está aqui ΔS, ele percorre a distância de 30 metros. Ele estava em repouso, mas ele tinha uma certa aceleração, desde o repouso ele foi acelerado, com a mesma aceleração, então chegou a uma certa distância, né? Ele tinha uma velocidade final. Ele quer saber o seguinte, ó, que a gente determine a aceleração, sabendo que ele parte do repouso e atinge a velocidade de 30 metros por segundo depois de 30 metros. Tá. Então, as informações dadas é o seguinte, a velocidade inicial, a velocidade final, a variação do espaço, a distância percorrida, e ele quer saber qual é a aceleração desse móvel. Aqui nós vamos usar a equação de Torricelli. Por quê? Porque nesse problema aqui, ó, para a gente descobrir se é Torricelli ou não, é só a gente ver que não tem tempo, ele não deu a variável tempo, e nem pede para encontrar a variável tempo. Né? Ele deu a velocidade final e inicial, a distância, e pede para calcular a aceleração. E notem que a equação de Torricelli não tem a variável tempo. Tá? Então, a gente substitui aqui os valores. Então, vai ficar velocidade final ao quadrado, 30 ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 0, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância que ele percorreu. Tá? Então, 30 ao quadrado é 900, 2 vezes o 30 é 60, esse 0 aqui, ó, 0 vezes 0 é 0, então morre aqui. Agora, esse 60 está multiplicando com a aceleração, então passa para o outro lado dividindo, vai ficar 900 dividido por 60, que vai ser igual a 15. Isso quer dizer, então, que a aceleração é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Tá? Fechou, bem tranquilo, bem rapidinho de ser feito. Vamos para a próxima. Exercício 7. Da origem das posições, um veículo parte do repouso e alcança a velocidade de 36 metros por segundo. Sabendo que sua aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, determine o intervalo de tempo e a distância percorrida por esse veículo, nas unidades do SI. Certo, vamos entender o que está acontecendo aqui primeiro. Primeiro, né, esse automóvel, né, ele parte do repouso, como ele diz aqui, né? Então quer dizer que ele tinha uma velocidade 0 a princípio, mas ele parte do repouso com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então ele arrancou, né? Arrancou do repouso com essa aceleração constante e depois de percorrer uma certa distância, ele alcança uma velocidade de 36 metros por segundo. Certo? O que ele quer que a gente calcule? O intervalo de tempo para percorrer, para alcançar essa velocidade de 36 metros por segundo e também essa distância percorrida, né? Que a gente calcula esses dois. Então tá, as informações são qual? A aceleração, a velocidade inicial, a velocidade final, ele quer saber o tempo e a distância percorrida até que ele alcance a velocidade de 36 metros por segundo. Aí aqui, para calcular o tempo, a gente utiliza a função horária da velocidade. Função horária da velocidade, tá? E
Pegando essa função, a gente substitui os valores nela para encontrar o tempo gasto para alcançar a velocidade de 36 metros por segundo. Então, velocidade inicial igual a 0, aceleração 3, né? O 0 morre aqui, aquele 3, né, vai ficar multiplicando com a variável tempo, passa para o outro lado dividindo, 36 dividido por 3 dá igual a 12, isso quer dizer que ele gastou 12 segundos para alcançar a velocidade de 36 metros por segundo. Agora, a distância percorrida, a gente vai utilizar a equação, a função horária da posição, do espaço, que é essa aqui. Então, a gente substitui os valores que a gente encontrou aqui, tá? Sabe-se que a posição inicial dele é a posição 0, vamos supor que é a posição 0, né? Porque ele parte do repouso e vamos dizer que onde ele estava parado é a posição 0, certo? Posição 0. E aqui, claro, vai ser uma posição que a gente vai encontrar, né? Aqui é o S que a gente vai encontrar, o S final. Sei que parece um 5, mas vai ser um S. Aí, tá. Posição inicial é 0, velocidade inicial é 0. O tempo, que aqui era para ser substituído por 12 também, né? Aqui era para ser 12, porque a gente já sabe o tempo que ele gastou para percorrer, para alcançar a velocidade de 36 metros por segundo. A gente encontrou aqui, né? É 12. Aí, 0 vezes 12 é 0. Vai ficar só isso aqui, ó. Posição final igual a 3 vezes o 12 ao quadrado dividido por 2. Bom, 12 ao quadrado é 144. 144 dividido por 2 vai dar 72. Né? 72 vezes o 3 vai dar 216. Tá? 216. Isso quer dizer o seguinte, que partindo do repouso e alcançando a velocidade de 36 metros por segundo, esse carro percorreu 216 metros. Beleza, galera? Fechou. Vamos para a próxima. Exercício 8. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V igual a 25 mais 4t. Com o espaço em metros e o tempo em segundos. A velocidade da partícula e a distância percorrida por ela em 3 segundos são, respectivamente, o que está acontecendo aqui? Temos um móvel com uma velocidade inicial que está acelerando, está aumentando de velocidade. Depois de algum tempo e uma distância percorrida, com a mesma aceleração, né, ele sendo submetido, ele vai ter uma velocidade final. Beleza? O que o problema pede? Pede para a gente calcular a velocidade dele, a velocidade da partícula e a distância da partícula, depois de 3 segundos de movimento. Isso que está perguntando, depois de 3 segundos de movimento. Tá? O que ele deu de informação? A gente tem que os 3 segundos e está pedindo essa velocidade final e também está pedindo essa distância. E outra informação importantíssima que ela deu aqui foi o que? Foi a equação. Essa equação aqui, ó, se vocês prestarem bem atenção, é a função horária da velocidade. Então, vamos calcular primeiro a velocidade final. Para calcular a velocidade final, a gente vai usar a própria equação que ele nos deu aqui, ó. Tá? Nessa equação aqui, que ele nos deu aqui em cima, ó, olha só, como eu já disse, essa aqui é a função horária da velocidade. Então, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial, que ele já deu que é 25, mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração ele já deu que é 4. Então, a gente já sabe a velocidade inicial desse automóvel e também sabe a aceleração, por conta da própria equação que ele já deu aqui completinha para a gente. Tá? A gente quer saber a velocidade final quando o tempo é igual a 3. É isso que a gente quer saber. Então, vamos substituir ali o tempo igual a 3 ali. 4 vezes 3 igual a 12. E 12 mais 25 igual a 37. Ou seja, né, no instante de 3 segundos, a velocidade desse automóvel é de 37 metros por segundo. Beleza? Encontramos a velocidade. Agora vamos encontrar a variação do espaço. Ou seja, a distância percorrida, que é a mesma coisa.
aqui a gente pode usar a equação de Torricelli, tá? Também poderíamos ter usado, nesse caso aqui, a função horária do espaço. Mas eu preferi usar Torricelli. Todas as duas dão. Nessa questão aqui, tanto o Torricelli quanto a função horária do espaço, a gente consegue calcular, tá? Então, substituindo os valores. Bom, velocidade final, a gente já calculou aqui, 37, coloquei aqui. Velocidade inicial foi dada aqui pela equação, a primeira equação que ele nos deu, que é 25. Tá? 2 vezes a aceleração, que é 4, porque a equação aqui, ó, a função horária da velocidade nos deu a equação, a aceleração também. Tá? E daí aqui fica quem? A variação do espaço, a distância percorrida, que a gente quer calcular. Então, seguindo, 37 ao quadrado dá 1.369, 25 ao quadrado dá 625, 2 vezes 4, 8. Esse 625 passa para o outro lado negativo, aí diminuindo 1.369 de 625 fica 744. Como esse 8 aqui está multiplicando com o ΔS, passa para o outro lado dividindo, né? E fica 744 dividido por 8, que vai dar igual a 93. Isso quer dizer que a variação do espaço, ou a distância percorrida, desse móvel é de 93 metros no instante 3 segundos. Né? De 0 a 3 segundos ele percorre uma distância de 93 metros. Beleza? Fechou. Vamos para a próxima. Exercício 9. Um móvel A parte da origem das posições em movimento progressivo com uma velocidade constante de 40 metros por segundo. No mesmo instante, ao mesmo tempo, né, um móvel B em movimento retrógrado parte do repouso da posição 225 metros, e com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual o instante do encontro desses dois móveis? Bom, aqui está a figura. Então, um móvel A parte da origem, está aqui, tá na posição 0, com uma velocidade VA, está aqui, de 40 metros por segundo. E é constante, ele sempre tem, o móvel A sempre tem essa velocidade, 40 metros por segundo, sempre. Tá? Aí lá na posição 225 tem um móvel B em movimento retrógrado, ou seja, no sentido negativo das posições. Tá? E ele parte do repouso com uma aceleração, ele está aumentando de velocidade. Ele sai, está parado e começa a acelerar e cada vez mais aumentando a sua velocidade. Tá? Então vamos ver aqui com as informações que nós temos aqui. Vamos lá. Então, nós temos a velocidade do móvel A, que é uma velocidade constante, a posição do móvel A, a posição do móvel B, a aceleração do móvel B, e olha, a aceleração é negativa. Por que a aceleração é negativa? Porque ela aponta no sentido negativo das posições. Tá? E ele quer saber, ou melhor, a velocidade inicial do móvel B é de 0 metros por segundo, porque ele parte do repouso, né? Parte do repouso. E a gente pode calcular quando eles se encontram. Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Primeira coisa que a gente faz, quando se trata de encontro de móveis, né? Ele falou aqui, quando eles se encontram, né? Quando se tratar de encontro de móveis ou de ultrapassagem de um móvel, a gente vai ter que primeiro montar a equação horária daquele móvel ou dos dois móveis, tá? Então, a equação horária do móvel A, como ele está em movimento com velocidade constante, então ele está num movimento uniforme, velocidade constante, movimento uniforme, não é isso? Então a gente usa o que? A equação horária do espaço do MU, que é essa aqui, lembra do só sorvete? Então aqui é só sorvete, lá do MU. Ele está no movimento constante, movimento uniforme, com velocidade constante. Então, a equação horária é do movimento uniforme, para o móvel A. A gente substitui os valores. Então, no móvel A, a posição inicial é 0, a velocidade constante é 40 metros por segundo. E aqui está montada a equação, a função horária do espaço para o móvel A. Já para o móvel B,
é diferente. Por quê? Pelo seguinte, ó, no móvel B, ele tem uma aceleração, ele parte do repouso. Então, a função horária agora aqui, ó, é uma função horária do espaço, mas do MRUV, tá? Do movimento retilíneo uniforme. Uniformemente variado. Do movimento retilíneo uniformemente variado. Que é essa equação aqui. Daí a gente substitui os valores, né? Posição inicial do móvel B é 225, velocidade inicial é 0, né? Aí a aceleração do móvel B é menos 2 e a gente monta a equação. Então aqui vai ficar 225, 0 vezes t é 0, então 0 morre aqui, né? Aqui, ó, menos com mais dá menos, né? 2 dividido por 2 é 1, aí só fica t quadrado. Essa é a equação, a função horária do móvel B. Então, nós temos a função horária do móvel A, que é um movimento uniforme, e a função horária do móvel B, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Agora, quando que eles se encontram? Né? O instante que eles se encontram? Eles se encontram, o instante que eles se encontram é quando eles estão na mesma posição, não é isso? Quando esses dois móveis estiverem na mesma posição, aqui ó, o móvel A e o móvel B estiverem na mesma posição, é quando eles se encontram, quando eles estão no mesmo lugar. Então, a gente faz essa igualdade. Quando a posição do móvel A for igual à posição do móvel B, isso é quando eles se encontram. Beleza, tranquilo isso. O que a gente faz agora? Substitui aqui ó, no lugar de SA e de SB, as equações que nós montamos aqui, ó. SA é igual a 0 mais 40t. Tá aqui. Coloquei no lugar de SA 0 mais 40t. SB é igual a 225 menos t quadrado, não é isso? Coloquei aqui no lugar de SB 225 menos t quadrado. A gente ajeita um pouquinho essa equação. Esse t quadrado passa para o outro lado positivo, né? Está negativo, passa positivo. O 225 está positivo, passa para o outro lado negativo. E a gente tem aqui ó, uma equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E equação de segundo grau a gente resolve com Bhaskara, com a fórmula de Bhaskara. Tá? Como é que é a fórmula de Bhaskara? A gente quer descobrir o valor de t aqui. Lá em Bhaskara vocês aprendem matemática x, né? Ou y. Aqui nós queremos saber o valor de t. Então, t é igual a menos b, b aqui é o 40, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 40 ao quadrado, menos 4 vezes o a, no a é o 1, né? E vezes o c, c é menos 225, está aqui, menos 225. Aí, tudo isso dividido por 2 vezes o a é 1, tá? Continuando. Como é que vai ficar isso? Ó, 40 ao quadrado é 1.600. 4 vezes 1, 4. Menos com menos dá mais. 4 vezes 225 dá 900. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Bom, 1.600 mais 900 dá 2.500. 2.500. Carregamos ali o 40 dividido por 2 vezes 1. Aí como é que fica? 2 vezes 1, 2. A raiz de 2.500 é igual a 50. Então a gente tem aqui o que? Essa equação, né? Menos 40 mais ou menos 50 dividido por 2, nós vamos encontrar o valor de t. Então primeiro a gente faz isso aqui, ó. Menos 40 mais 50 dividido por 2. Vai dar 5, né? Porque menos 40 mais 50 dá 10, dividido por 2 dá 5 segundos. Agora a gente faz aqui, ó, menos 40 menos 50 dividido por 2. Vai dar menos 45. Aí o que acontece? Nós temos dois valores, né? O t' e o t duas linhas. Qual para nós convém? Convém esse valor aqui, ó, 5 segundos. Porque vocês têm que concordar comigo que a gente quer um valor positivo de tempo. Porque quando a gente apertou o cronômetro, é 0 para cima. É 0 e valores positivos, né? 0, 1, 2, 3. Não vai dar um tempo negativo. Então, para nós aqui, ó, esse valor aqui, ó, não convém. Esse valor negativo não convém. Não convém, tá? Ou seja,
ou o instante que eles se encontram, o instante que esses dois móveis aqui se encontram, é no instante 5 segundos. Beleza? Vamos para a próxima. Exercício 10. Uma carreta de 20 metros de comprimento está a uma velocidade constante de 25 metros por segundo. Logo atrás, a 25 metros de distância, um carro de 4 metros de comprimento, inicialmente com velocidade de 25 metros por segundo, começa a aumentar a sua velocidade com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. De quanto tempo o carro precisa para ultrapassar a carreta? Tá. Então, nós temos aqui uma carreta, e essa carreta tem uma velocidade constante, ou seja, ela está em movimento retilíneo uniforme. E esse carro, que em um determinado momento, ele começa a acelerar, ou seja, a partir de um determinado momento, ele começa a ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele começa a variar a sua velocidade para poder ultrapassar a carreta. A carreta, a gente sabe que o comprimento dela é de 20 metros. Também sabemos que o comprimento do carro é de 4 metros. E que a distância entre o carro e a carreta, é de 25 metros, tá? Isso quer dizer o seguinte, que o para-choque dianteiro da carreta está a uma distância de 49 metros do para-choque traseiro do carro. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, para a ultrapassagem se tornar completa, nós temos que concordar que o para-choque traseiro do carro tem que se alinhar com o para-choque dianteiro da carreta. Daí a ultrapassagem está completa. Não é isso? E aí, para simplificar a nossa vida, nós falamos o seguinte, que né, no momento em que o carro começa a acelerar, o para-choque estava na posição 0 da nossa trajetória. E, nesse mesmo momento, o para-choque dianteiro da carreta está na posição 49 metros da nossa trajetória. Certo? Aí, pegamos todas as informações que o problema deu. Velocidade da carreta, a posição inicial do para-choque dianteiro da carreta, a posição inicial do para-choque traseiro do carro, a aceleração do carro, a velocidade inicial do carro. E vamos agora, já que se trata de uma ultrapassagem, né, eu já falei que quando se trata de ultrapassagens ou de encontros, a gente tem que, primeira coisa, é determinar a função horária do espaço para os dois móveis. Como a carreta está no movimento uniforme, a carreta está fazendo um MU, a gente vai fazer a função horária do espaço do MU para a carreta, tá? Que é o só sorvete, lembra disso? Tá, beleza. Substituindo os valores, a gente vai ter o quê? Que a posição final da carreta, botei um K aqui para a gente poder diferenciar, tá? É igual a 49 mais 25 vezes o T. Por quê? 49 é a posição inicial do para-choque dianteiro e 25 é a velocidade da carreta, ou do para-choque dianteiro, porque o para-choque dianteiro tem a mesma velocidade da carreta, não é isso? Então, essa aqui é a função horária da posição da carreta. Agora, a gente vai montar a função horária do carro. E o carro está no movimento uniformemente variado. E a gente vai ter que usar a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, que é essa função aqui. Substituindo os valores, né, a gente sabe que a posição do para-choque traseiro do carro é 0, que a velocidade inicial do carro é 25, que a aceleração do carro é 2, não é isso? Então, a equação desse automóvel, né, a função horária da posição desse carro é essa equação aqui, essa equação, que diz o seguinte, a posição final do carro é igual a 25 vezes o t mais o t quadrado, tá? Essa é a função horária do espaço para o carro. Bom, o que a gente vai calcular? O encontro entre o para-choque traseiro do carro com o para-choque dianteiro do caminhão. Porque no final das contas, ultrapassagem também é um encontro.
É um encontro entre dois pontos específicos dos móveis, né? Então a gente vai calcular o encontro do para-choque traseiro do carro com o para-choque dianteiro do caminhão. Daí com isso se caracteriza a ultrapassagem. Então vamos lá. A gente sabe que o encontro só ocorre quando esses dois móveis, essas duas entidades, que é o carro e o caminhão, estão na mesma posição. E para nós aqui o encontro é de quem? Dos dois para-choque. Para-choque traseiro do carro e para-choque dianteiro do caminhão. Então, o encontro é quando o para-choque dianteiro do caminhão estiver na mesma posição do para-choque traseiro do carro. Beleza? O que a gente faz? Substitui agora aqui, ó, no lugar de SK, toda essa parte da equação, 49 mais 25t. Foi o que a gente fez aqui, ó. 49 mais 25t. No lugar de SK. No lugar de SC, que é a posição final do carro, a gente coloca toda essa parte da equação aqui, ó. Toda essa parte dessa equação. 25 vezes t mais t quadrado. Entenderam? Por quê? Porque SC é igual a isso. Se SC é igual àquilo lá, a gente pode colocar no lugar dele toda essa parte da equação. Tá? Então, foi colocado aqui. Agora, a gente resolve isso. Ó. Primeira coisa, perceba o seguinte. Ó, que esse mais 25t aqui vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar mais 25 com menos 25. Esses dois caras aqui desaparecem. Se cancelam. 25t com 25t se cancelam. Então, vai ficar 49 igual a t quadrado. Tá? Bom, aquele quadrado do t passa para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 49. E raiz quadrada de 49 é igual a 7. Isso quer dizer o seguinte, que depois que o carro começou a acelerar para ultrapassar, ele demorou 7 segundos para fazer essa ultrapassagem. É isso. Então, aqui encontramos o valor ou o tempo gasto para que o carro ultrapassasse essa carreta. Beleza, galera? Valeu! Até mais uma!